Então a gente tem um vídeo aqui que a gente falou o que são os espíritos obsessores. E aqui nesse vídeo eu vou ir direto ao assunto, a gente vai falar sobre 3 tipos de espíritos obsessores, tá? O primeiro tipo que eu vou te trazer são os espíritos errantes. Os espíritos errantes geralmente são pessoas que desencarnaram por algum acidente, alguma tragédia e não entendem que morreram. Então eles têm essa vontade de voltar para casa, para encontrar a família, sem entender que já não estão mais fisicamente aqui. Então, quando esses espíritos voltam para casa, encontram seus familiares, eles acabam deixando o ambiente, a casa, as pessoas muito tristes, deprimidas, pensando demais nessa pessoa que não está mais aqui. Mas eles não têm a intenção de fazer o mal. Eles simplesmente não entendem que não estão mais aqui. Mas naturalmente essa energia densa que eles carregam acaba sendo refletida, acaba passando para as pessoas dessa família. Segundo tipo de espíritos obsessores que a gente vai falar aqui agora são, digamos que, capatazes, escravos. Exatamente. Tem uma hierarquia acima desses que mantém ali como se fosse uma gangue de, como se fosse aqui na vida mesmo, uma gangue de espíritos ali escravos que ficam trabalhando para esses obsessores mais maldosos, fazendo coisas para eles. Eles montam como se fosse uma gangue mesmo, uma legião ali de seres que fazem serviços, que vão espalhar o mal, causar acidentes, causar discórdias, causar brigas, causar suicídios, causar pessoas que entram em vícios, causar N coisas, causar esses sexos casuais, né, desprotegidos, para espalhar doença, para espalhar gravidez inesperada, enfim, N situações que podem acontecer. Então, esses espíritos escravos, eles geralmente são pessoas que não acreditavam na espiritualidade, que desencarnaram sem conhecer que existia um pós-vida. Então não entendem que não precisam estar ali sendo escravos. Não entendem que existe um plano espiritual que eles podem ir. Eles acham, por exemplo, que eles precisam comer alimento. A Lu Gamache, eu gosto muito do canal dela, eu acompanho muito ela. Ela contou uma história de que ela estava numa casa, né, passando por uma casa abandonada e passando sentiu que ali tinha alguma coisa e ela foi entrando para ver e tinha ali um espírito obsessor desse tipo, escravo, capataz, que estava ali preso, né, dizendo que os outros, né, os mais ardilosos, deixaram ele ali preso, que logo eles iam voltar, que eles iam voltar a trazer comida, e que daí ela perguntou, né, mas por que tu tá aqui? Tu sabe, né, que tu é livre, que tu pode ir pro plano espiritual, pras colônias, que tu não precisa estar aqui. E ele disse que não, que ele precisava, que ele precisava para comer, que ele fazia serviços para esses outros e em troca eles davam comida. E ela viu que no canto tinha um pouco de comida podre, comida mesmo, a nossa comida, podre. Que quando essa comida ficava podre, esse espírito se drenava aquela energia da podridão para conseguir se alimentar. Mas olha a cabeça, a pessoa não tem nenhuma consciência do pós-vida, que ela acha que quanto espírito ela precisa comer coisas da matéria. Então, ele causava acidentes, ela conta desse espírito que ele que um serviço que esse outro passou para ele era ir no carro obsediar a pessoa que estava dirigindo, e essa pessoa que estava dirigindo causou um acidente, né? Atropelou uma pessoa que estava na parada de ônibus, porque ele infernizou tanto no ouvido que fez essa pessoa perder a concentração e atropelou uma pessoa que estava na parada de ônibus. E é assim o trabalho desses escravos, capatazes, que olha o perigo da gente não estudar sobre o pós-vida, da gente achar que a morte é o fim, de ser uma pessoa tão materialista que não acredita que tem nada após a vida. Então a pessoa desencarna e fica refém de tudo isso. Então a gente tem o terceiro tipo de espíritos obsessores, que são maldosos, ardilosos, que arquitetam planos,
que são como chefes do crime, que são como chefes de gangues, líderes, né? Que comandam todos esses outros, que recrutam esses espíritos que encontram por aí, que têm esses escravos, esses capatazes e que têm planos mais ardilosos. Quais são? Não me pergunte. Planos assim a nível de humanidade, a nível de causar um mal assim para a humanidade, de construir, digamos que formar terroristas, de assim, pessoas que vêm para disseminar muita maldade e de fazer planos mais arquitetados, né? Não assim para uma pessoa, para uma família, para um casal brigar, para um marido matar a esposa. Não só isso, mas também planos maiores, a nível assim de impactar mais pessoas. Por exemplo, obsediar pessoas que estão no poder, líderes políticos, religiosos, né? Tudo isso. Imagina o tanto de seres obsessores que aquele cara que se dizia espiritualizado, né, que curava as pessoas, que na verdade ele estava sendo completamente obsediado, claro que é a vontade dele, né, as escolhas dele, a, a energia dele, que atraiu esses espíritos para perto dele. Mas esse é um tipo, né, de um líder religioso que trabalhava com a cura e que acabou espalhando muito mal aí pelo mundo. E esse é um exemplo desse terceiro nível de espíritos obsessores. Com certeza, aquele cara tinha espíritos mais ardilosos ao lado dele. Ser de luz, no próximo vídeo eu vou falar contigo então como se proteger dessas interferências espirituais obsessoras que a maior parte de nós não consegue ver e por não conseguir ver fica tão refém de tudo isso.